Caríssimos e caríssimas, eu sou o Daniel Nonato e hoje nós vamos começar com uma canção lá de 2017, Na Estrada da Vida. Na estrada da vida eu sigo a caminhar. Tem caminho duro que preciso enfrentar. Botei meu carro na oficina pra consertar, mas no outro dia no arco começou a esquentar. Para um pouco, deixo esfriar. Completo água, ventainha girar. Mas o mundo é correria, ninguém quer parar. Seguir viagem, fingir que tá tudo bem no ar. Cada escolha é renúncia, meu bem. Tem gente... Muito bem, obrigado a você pelo carinho, pela presença, pela sua paciência. Caríssimos e caríssimas, sejam todos bem-vindos. Hoje vamos refletir o Evangelho de Lucas, capítulo 5, versículos 33 ao 39. Estamos vivendo a 22ª semana do Tempo Comum na liturgia da Igreja Católica. E hoje eu quero trazer, no começo aqui, dois modelos econômicos, duas ideias, duas propostas para você refletir. Você escolhe o que você quiser, que estão aí no nosso contexto atual. Inclusive um bispo católico andou rezando num show que nos livremos do comunismo, que não sejamos um país comunista. E tem aí uma meia dúzia de bestas, desculpe pela palavra, os bestas, nós estamos vivendo o comunismo. E hoje eu vou tentar, em poucas palavras, dizer, ou melhor, em pouco tempo, dizer o que é o comunismo e o que é o capitalismo. Ou, como alguns dizem, capitalismo, liberalismo econômico e o socialismo, comunismo. Lembrando que o socialismo, o comunismo, ele é positivo. Por quê? Quando falamos do socialismo ou do comunismo, muitas vezes já pensamos na ideologia distorcida por preconceitos que nós conhecemos por aí. Mas, na sua essência, essa proposta nasceu como um grito de justiça diante da exploração. O socialismo, ele surge como uma tentativa de garantir que os bens da terra, frutos do trabalho humano coletivo, não seja privilégio de uma meia dúzia, mas partilhado por todos, as famosas comunas. O interessante é que o comunismo, em sua raiz, sonha com uma sociedade sem explorados e exploradores, aonde o bem comum esteja acima do interesse individual. É isso aí, Ato 2:42. E a busca da convivência fraterna seja uma realidade e que a dignidade humana seja o centro e não o lucro. Lembrando a todos e a todas que a gente, quando fala nessa proposta, lembremos de Rerum Novarum, de Leão XIII. Já no capitalismo, que tanta gente defende, ele não tem essa lógica. O capitalismo, o liberalismo econômico, que hoje muita gente defende, apresenta o mundo e nos traz uma liberdade com progresso. Mas, na prática, transforma a pessoa em mercadoria. O lucro se torna critério máximo, acima da vida, acima da justiça. No capitalismo, o ser humano vale pelo que pode pagar ou vale pelo aquilo que pode produzir. E não é o que nós queremos para a nossa história. Exemplo, o rei Pelé, quando viveu nos Estados Unidos muito tempo, mas na hora de tratamento de saúde, ele veio para o Brasil. O próprio Olavo de Carvalho, que é patrono aí do liberalismo econômico, patrono da direita brasileira, ele, quando ficou doente nos Estados Unidos, ele veio para o Brasil, porque aqui existe um plano chamado SUS, e o sistema de saúde não tem dívida ao final do tratamento, você ficando curado ou você morrendo. O liberalismo econômico, que promete oportunidade, ele produz desigualdade. É um acúmulo, sem dizer de nada, de fortuna nas mãos de alguns. Acúmulos obscenos. Milhões vivem na fome e alguns vivem no luxo. Um documento da Igreja, a Gaudium et Spes do Vaticano II, número 63 e 66, já denunciava isso, quando a economia coloca o lucro acima da pessoa. Ela denuncia que o ser humano é essencial. E o Papa Francisco também traz para nós, em seus documentos, ele insiste que a economia mata. A economia não da economia que cuida da casa, mas da economia que visa o capital, o dinheiro.
Por isso, podemos dizer sem medo, o socialismo e o comunismo, apesar das suas imperfeições feitas e compostas pelos homens, sabemos que temos a China comunista, que tem lá um sistema de trabalhadores que eu não quero comentar. Temos também Cuba comunista, dizem que a Coreia do Norte é comunismo, e aqui alguém diz que a Venezuela é comunismo, quando na verdade não é. Interessante que, apesar das suas imperfeições, o comunismo, ele não é o demônio que pintam. Em sua lógica selvagem, o capitalismo, ele nos coloca como adoradores do Deus dinheiro. E a gente sabe que o próprio Cristo condenou o uso do dinheiro. E que possamos nós reconhecermos isso, essas nossas limitações. E olhando agora para o Evangelho, espero que você tenha entendido, não tenha sido muito técnico, olhando para o Evangelho de hoje, Evangelho de Lucas, capítulo 5, versículo 33 ao 39, Jesus é questionado por que seus discípulos não jejuam. Já falamos isso outro dia. Ou seja, como os fariseus e os discípulos de João. Ele responde com uma imagem belíssima. Pode os convidados do casamento fazer jejum enquanto o esposo está com eles? Dias virão em que o esposo iria ser tirado. A imagem do esposo é profundamente bíblica e teológica. Você vê em Oséias 2, 16 ao 22, Isaías 62, versículo 4 ao 5, já falava da aliança de Deus com o seu povo, com um casamento. Jesus se apresenta como esse esposo. A sua presença é festa e alegria o tempo todo, e é vida em abundância. Jejuar enquanto o esposo está presente, siga negar a alegria do reino. É a famosa piada do padre que vai ao churrasco e diz que não pode ficar no churrasco, não pode comer carne, porque naquele dia era sexta-feira e ele não podia comer carne. Diante dessa realidade, a outra comparação que Jesus faz, que nós já lemos sobre isso já, no contexto lá de Mateus, ninguém pode tirar retalho de uma roupa nova para remendar uma roupa velha. E ninguém coloca vinho novo em outros velhos. Eu já expliquei, tem até um vídeo nosso falando o que era um outrem. A novidade do evangelho de hoje não cabe na estrutura velha. Nós não podemos querer colocar remendos do evangelho em nossa vida errada. A gente, quando fala em mudança de vida, em mudança de atitude, em conversão, é trocar toda a veste, fazendo uma alusão ao nosso batismo. A gente, quando olha alguns padres e pastores e bispos, inclusive uns que são adoradores do dinheiro, inclusive diáconos também, para os diáconos não ficarem de fora, e leigos também, para os leigos não ficarem de fora, nós queremos olhar que eles estão vivendo assim, colocando remendo novo em roupa velha. O vinho novo é a vida do Espírito Santo, é a promessa também lá em Joel capítulo 2, versículo 28. Derramarei meu Espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e filhas profetizarão, vossos anciãos terão sonhos, e vossos jovens terão visões. E sem esquecer que São João Crisóstomo, um grande teólogo, dizia que o verdadeiro jejum não é só de comida, mas também da injustiça, da mentira, da maldade. E Orígenes também dizia, lembrava que o vinho novo é o próprio Cristo, que não cabe em categorias rígidas, na hipocrisia moralista e moralizante de muitos clérigos, de muitos leigos, de muitas igrejas. E Santo Agostinho vem resumir, amemos e façamos o que quisermos, porque só o amor é odre capaz de conter o Evangelho. Caríssimos, caríssimas, o Evangelho de hoje nos provoca que tipo de religião nós estamos vivendo. Que tipo de igreja nós estamos sendo? Uma religião do mercado que transforma a fé em mercadoria, como Jesus denunciou ao purificar o templo em João 2, 15 ao 17? Ou uma religião da festa, da vida, com as bodas de Caná, onde o vinho novo transborda? Amós, o profeta Amós já denunciava, vende o justo por prata e o pobre por par de sandálias. Eu vou parando por aqui, pedindo a Deus nos abençoe, para que possamos ser fiéis a Deus da vida. Fiquemos aí com Na Estrada da Vida. Lembrando sempre, reze por mim que eu rezo por você. Eu sou Daniel Nonato.
Cada escolha é renúncia, meu bem. Tem gente que não sabe o quanto isso dói também. O motor esquenta, mas eu paro, vou ver. Sigo leve na estrada sem sofrer.